A terra de Canaã brilhava sob o sol escaldante, suas vastas extensões de deserto e colinas pareciam infinitas sob a luz intensa. Era uma terra onde pastores vagavam e rebanhos pastavam, um cenário de tranquilidade pastoral que escondia as tensões crescentes dentro de uma família. Aqui, em meio às colinas onduladas, vivia o patriarca Jacó com seus 12 filhos. Uma família destinada à grandeza, mas fraturada por conflitos internos e rivalidades que ameaçavam sua unidade. Jacó, um homem que conhecia tanto o favor quanto o engano, havia derramado seu afeto sobre seu filho José, um filho nascido em sua velhice. José era o filho de Raquel, a esposa amada de Jacó, e isso o tornava ainda mais especial aos olhos de seu pai. Esse favoritismo, no entanto, plantou sementes de ressentimento nos corações de seus irmãos, um ressentimento que cresceria como erva daninha entre eles. Os irmãos de José não podiam deixar de notar a atenção especial que ele recebia. Os filhos de Jacó, endurecidos por uma vida de labuta, olhavam para seu irmão mais novo com inveja. Eles viam José como alguém que não precisava se esforçar tanto quanto eles. Eles viam o amor que seu pai lhe dedicava, um amor que eles sentiam ser imerecido. Para eles, José era o filho que recebia tudo de mão beijada, enquanto eles tinham que lutar por cada migalha de atenção. O mundo deles era de suor e trabalho árduo, enquanto José, aos olhos deles, vivia uma vida de privilégios e facilidades. Ele parecia estar sempre protegido, sempre favorecido, enquanto eles enfrentavam as duras realidades da vida de pastores. Essa disparidade, real ou percebida, criou um abismo entre eles, um abismo que logo se tornaria impossível de transpor. A inveja e o ressentimento cresceram, alimentando uma divisão que ameaçava destruir a família de Jacó. Jacó, em uma demonstração de seu afeto, presenteou José com uma túnica magnífica. Esta não era uma túnica comum. Era uma peça de vestuário que brilhava com uma variedade de cores, cada uma mais vibrante que a outra. Ela brilhava com uma variedade de cores, um testemunho do amor de seu pai. A túnica era um símbolo de carinho e favoritismo, algo que José usava com grande orgulho. Este presente, no entanto, foi como jogar sal em uma ferida aberta. Os irmãos de José, já ressentidos, sentiram seu ciúme crescer ainda mais. Serviu apenas para inflamar o ciúme que já queimava dentro dos irmãos de José. Eles viam a túnica como um lembrete constante de sua própria posição inferior na família. A túnica se tornou um símbolo da preferência de seu pai, uma lembrança constante de sua própria posição inferior. José, por outro lado, via a túnica como um presente precioso, um sinal do amor incondicional de seu pai. José, jovem e ingênuo, usava a túnica com orgulho, inconsciente do ressentimento que ela despertava nos corações de seus irmãos. Ele não percebia os olhares de inveja e raiva que o seguiam. Ele se deleitava no amor de seu pai, alheio às nuvens de tempestade que se acumulavam no horizonte. Para ele, a túnica era um símbolo de segurança e carinho, mas para seus irmãos, era um lembrete constante de sua própria insignificância. Ele logo aprenderia, no entanto, que tais demonstrações abertas de afeto podem ter um preço alto, um preço pago não em prata ou ouro, mas em traição e desgosto. A túnica, que uma vez trouxe alegria, se tornaria um símbolo de sua queda iminente. Uma noite, José teve um sonho vívido. Nele, ele viu 11 feixes de trigo se curvando diante do seu. Ele compartilhou esse sonho com seus irmãos, alimentando ainda mais a raiva deles. Eles viram isso como uma afronta, uma reivindicação de domínio futuro sobre eles. O ciúme deles, já fervendo em fogo brando, ameaçava transbordar. Outro sonho se seguiu, este ainda mais audacioso. Ele sonhou que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. Desta vez, até seu pai o repreendeu. Eu, sua mãe e seus irmãos, realmente nos curvaremos diante de você?
Mal sabiam eles que esses sonhos não eram da própria autoria de José, mas vislumbres de um futuro ordenado por um poder muito maior do que eles. Os irmãos, consumidos pelo ódio, planejaram se livrar de José. Seus corações haviam endurecido contra ele. O amor havia dado lugar à amargura, à fraternidade, à animosidade. Eles não suportavam mais vê-lo, sua própria presença era um lembrete constante de sua própria inadequação. Seu ressentimento aumentou, alimentado por conversas sussurradas e olhares furtivos. Eles falavam de seu irmão com desprezo, pintando-o como arrogante e sedento por poder. Eles se convenceram de que ele precisava aprender uma lição que silenciaria seus sonhos e apaziguaria sua própria fúria ardente e incontrolável. Um dia, enquanto cuidavam de seus rebanhos em Dotã, os irmãos viram José se aproximando de longe. Sua túnica colorida, um farol do favor de seu pai, destacava-se na paisagem empoeirada. Esta era a chance deles. Eles o agarrariam, o silenciariam e se livrariam dele para sempre. Apenas Rúben, o mais velho, hesitou. Ele ainda sentia um pouco de amor fraternal. Ele propôs um plano menos drástico: jogar José em uma cisterna e deixá-lo refletir sobre suas supostas transgressões. Secretamente, ele planejava voltar e resgatá-lo, sem saber que seu esquema bem-intencionado seria frustrado pelo destino. Os irmãos, com os corações endurecidos contra o irmão mais novo, agarraram José e o despiram de sua túnica. Eles o lançaram em uma cisterna profunda e vazia, deixando-o ao seu destino. Eles não deram ouvidos aos seus pedidos de misericórdia, seus ouvidos surdos aos seus gritos. Sua raiva, seu ressentimento, os havia consumido. Enquanto José estava sentado encolhido na escuridão, os ecos de seus próprios sonhos o zombavam. Ele tinha visto um futuro de poder e adoração, mas agora, tudo o que sentia era a dor da traição e o peso esmagador do desespero. Ele estava sozinho, abandonado por aqueles que deveriam amá-lo mais. Quando toda a esperança parecia perdida, uma caravana de mercadores ismaelitas apareceu no horizonte. Judá, outro irmão, viu uma oportunidade de lucro. Ele propôs vender José como escravo. Os irmãos, com suas consciências entorpecidas pela ganância e ciúme, concordaram prontamente. Eles arrastaram José para fora da cisterna, seus pedidos de misericórdia caindo em ouvidos surdos. Eles o venderam por 20 moedas de prata, uma quantia insignificante por uma vida humana. E com isso, José desapareceu de suas vidas, deixando para trás apenas um vazio cheio de culpa, engano e o cheiro persistente de traição. Os ismaelitas, com seus camelos carregados de mercadorias e sua mais nova possessão, José, viajaram para o sul. Eles cruzaram a vasta extensão do deserto do Sinai, seu destino. O Egito, uma terra de faraós e pirâmides, uma terra onde o destino de José o aguardava. José, despojado de sua liberdade, sua família e seus sonhos, foi forçado a suportar as dificuldades da escravidão. Ele trabalhou sob o sol escaldante egípcio, seu futuro incerto, seu passado uma memória dolorosa, da qual ele não podia escapar. Ele havia passado de filho favorito a escravo esquecido, sua vida um testemunho da natureza caprichosa do destino. De volta a Canaã, os irmãos inventaram uma mentira cruel. Eles mergulharam a túnica de José no sangue de um cabrito e a apresentaram ao pai. Encontramos isto. Por favor, identifique se é a túnica do seu filho ou não, disseram eles, com vozes carregadas de falsa preocupação. Jacó, dominado pela dor, acreditou na mentira. É a túnica do meu filho, ele chorou. Um animal selvagem o devorou. José, sem dúvida, foi despedaçado. Ele rasgou suas roupas, vestiu-se de pano de saco e lamentou por seu filho por muitos dias.
Seu coração doía com uma dor que só um pai que perdeu um filho pode realmente compreender. Embora envolto em tristeza e engano, a história de José estava longe de terminar. Ele foi vendido como escravo por seus próprios irmãos, um ato de traição que poderia ter quebrado o espírito de qualquer homem. Mas José não era um homem comum. Sua jornada para o Egito, consequência da traição de seus irmãos, foi apenas o primeiro passo em um plano maior. Um plano que ele não poderia ter previsto, mas que estava destinado a cumprir. Ele ressurgiria das cinzas da escravidão para se tornar um líder poderoso, um homem cuja influência se estenderia muito além das fronteiras do Egito. Sua sabedoria e previsão salvando o Egito da fome, um feito que seria lembrado por gerações. Ele se tornou o braço direito do faraó, um conselheiro confiável em tempos de crise. E, em uma reviravolta do destino, ele se encontraria cara a cara com seus irmãos, aqueles que o haviam traído. A tensão era palpável, o peso do passado presente em cada olhar trocado. Aqueles que o haviam vendido como escravo, agora estavam diante dele, implorando por ajuda. José tinha o poder de se vingar, mas escolheu um caminho diferente. Foi naquele momento, um momento prenhe de tensão e do peso do passado, que o perdão e a reconciliação, em vez da vingança, pavimentariam o caminho para o futuro de uma nação. José escolheu perdoar, um ato de coragem que uniu sua família e fortaleceu a nação. Ele entendeu que o perdão era a chave para um futuro melhor. A história de José, um testemunho do poder duradouro da fé e da natureza imprevisível do plano de Deus, ecoaria através das gerações, inspirando muitos a seguir seu exemplo. Um lembrete de que mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança pode florescer nos lugares mais inesperados. A jornada de José nos ensina que, com fé e perseverança, podemos superar qualquer adversidade. Se inscreva, curta e compartilhe. Esperamos por você no próximo vídeo. Nossos encontros acontecem todos os dias às 18 horas.